Olá! Esse programa Diálogos no Espaço Democrático vai tratar hoje das chamadas bandeiras identitárias, de raça, de gênero, etc., que têm gerado incontáveis polêmicas no Brasil e no mundo. Para alguns críticos, elas são apenas outra forma de luta pelo poder, de ocupação de espaços a partir de uma tribalização da sociedade. Será? Vamos conversar sobre isso com Carlos Sávio Gomes Teixeira. Doutor em Ciência Política pela USP, ele é professor associado do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal Fluminense, onde coordena o Laboratório de Alternativas Institucionais. Bacharel e licenciado em Ciências Sociais pela Universidade Federal Fluminense, Carlos Sávio tem 2 mestrados, um em Ciência Política pela USP e outro em Comunicação, Imagem e Informação, obtido na Universidade Federal Fluminense. Professor Carlos Sávio, obrigado por atender o nosso convite. Seja bem-vindo aqui ao Espaço Democrático. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, colegas. Rogério, Rubens. Participam também desse programa os cientistas políticos Rogério Schmitt e Rubens Figueiredo, consultores aqui do Espaço Democrático. Salve, meus amigos. Salve, salve. Boa tarde. Também estarão conosco o cientista social Túlio Kahn e a secretária nacional do PSD Mulher, Ivani Bosco, que enviaram perguntas por vídeo. Professor, o identitarismo tem sido pauta permanente na mídia. Põe permanente nisso. Dá para dizer que ele está monopolizando o debate? O identitarismo tem 2 dimensões, né? Uma dimensão, poderíamos chamar de intelectual, e uma dimensão política. Elas estão profundamente articuladas, integradas, né? E, falando um pouco primeiro dessa dimensão intelectual, eu diria que ela é resultado de uma degeneração pela qual vem passando, de maneira geral, a inteligência, né, contemporânea, né? O mundo intelectual ele vem passando por uma crise e que ela é vinculada de forma muito no campo, especialmente dos chamados progressistas, no campo da esquerda, onde o identitarismo graça, né, onde ele dá realmente as caras hoje, né, onde, como você disse, monopoliza em grande parte o debate público. É resultado de uma crise, como eu dizia, que está vinculada a um duplo acontecimento, quer dizer, o desmoronamento do mundo socialista, né? Até os anos 90, a política do século XX foi organizada em torno de 2 polos, né? Um polo liberal capitalista e um polo socialista marxista. Esses polos tinham uma dimensão, por assim dizer, explicativa, né, da história, das sociedades, das culturas, e um programa político, né? No caso do polo liberal, o programa era o capitalismo e suas variações institucionais, né? Em torno do mercado, em torno da organização do Estado e tal. E no campo do marxismo, da esquerda, o programa era o socialismo barra comunismo. Isso, a partir dos anos 90, com o fim da União Soviética e depois a queda do Muro de Berlim, isso desapareceu do mapa. E esse campo, esse polo que eu chamo da esquerda, né, ficou desorientado. Quer dizer, tá, na minha opinião, na minha avaliação, está desorientado até hoje, né? E no vácuo dessa desorientação é que surgiu esse movimento chamado de identitarismo, que na verdade, não é uma corrente teórica, não é um movimento social, na minha avaliação, e de um parceiro e colega, Tiago Medeiros, a gente escreveu, inclusive, um texto bastante lido sobre isso, contra a mediocridade, contra o identitarismo, uma corrente de opinião. O identitarismo é uma corrente de opinião que, como você muito bem disse, Sérgio, vem monopolizando, né, o debate dos que se consideram progressistas, né, nos meios de comunicação de maneira geral, mas também nas mídias sociais e numa parte considerável da universidade, especialmente na área de ciências humanas, ciências sociais, e em outras áreas um pouco menos, mas também já tendo algum tipo de reverberação. E algumas ideias do identitarismo são ideias chaves, né, nesse processo de tentativa de monopolização do debate. 2 delas dizem respeito à maneira como os identitários se auto-definem, se auto-imaginam, enfim.
que é a ideia de representatividade, uma ideia muito cara, né? Quer dizer, a estrutura da sociedade não é transformada, então eu vou, dentro dessa estrutura que é cheia de iniquidades, desigualdades, injustiças, eu vou colocar os grupos que são minoritários e que são os mais sofridos, os mais oprimidos, em posição de representação. Então eu vou colocar, supostamente, né? Quer dizer, eu vou colocar o negro em destaque, eu vou colocar a mulher em destaque, eu vou colocar o homossexual em destaque, e com esse destaque, com essa representatividade, eu vou chamar a atenção para os supostos problemas que essas pessoas, as agruras, que esses grupos, né, e esses indivíduos sofrem. O problema dessa representatividade é que ela não altera o fundo causal dos problemas que a grande maioria dessas pessoas, os negros, as mulheres e os homossexuais, sofrem porque isso não está vinculado à identidade deles, como o identitarismo imagina. Está identificado a estrutura da vida social, que, entretanto, também não é como, por exemplo, aqui no Brasil, a ideia de racismo estrutural. É uma ideia, a meu juízo, absurda. Eu vou pegar, para ilustrar o absurdo disso, eu dou um exemplo pessoal. Eu sou professor da Universidade Federal Fluminense e fui aluno da Universidade Federal Fluminense. Portanto, eu estou na UF há mais de 30 anos. Ao longo desses 30 anos, pelo menos no campus onde eu estudei e trabalhei, eu nunca vi um único ato de racismo. É claro que é um lugar especial, mas é um lugar da estrutura da vida social brasileira, é uma universidade pública. Quer dizer, centenas, milhares de pessoas passaram pela UF nesse período e não sofreram, num momento decisivo e marcante de sua vida social e cultural, a formação intelectual, né, a formação profissional, racismo. Com isso, eu não estou dizendo também que não exista racismo na sociedade brasileira. É claro que existe racismo na sociedade brasileira, mas ele não é estrutural, no sentido de que é um projeto, né, para manter de forma subalterna a mata de negros no Brasil. Então, esse tipo de questão ilustra, do ponto de vista intelectual, essa problemática do identitarismo. Uma outra questão que também no vocabulário identitário aparece com muita frequência é a ideia de resistência. Quer dizer, já que nós não podemos, do ponto de vista programático, o identitário não tem um projeto alternativo para as sociedades onde eles estão militando, onde eles estão atuando, fazendo seu ativismo, né? Então, quer dizer, é a ideia de representatividade de um lado, e a segunda ideia é a ideia de resistência. Vamos resistir, né? Resistir à dominação, resistir à opressão, que no vocabulário identitário são os grandes males das sociedades contemporâneas. Essa resistência, esse binômio, né, resistência e representatividade, joga por terra aquilo que sempre pautou tanto liberais como socialistas do ponto de vista programático, que é a transformação. Quer dizer, tanto liberais quanto progressistas, desde o século XIX, eles têm projetos para identificar primeiro os problemas, como a desigualdade social, por exemplo, e programas para enfrentar esses problemas estruturais, organizacionais, econômicos, políticos, sociais e culturais. Os identitários não. Os identitários têm um projeto de apontar o dedo, gritar, berrar, desfalcado completamente de uma alternativa em relação a esses problemas que são identificados como problemas centrais. E aí há também um problema, um terceiro problema, né, que eu evoco, de natureza intelectual, e aí já passando para a dimensão política, que é a ligação dessas narrativas, né, conflitivistas, panconflitivistas, com o universo da política institucional e especialmente das políticas públicas, né? Então, quer dizer, para um identitário, de maneira geral, fazendo uma generalização, é como se o problema da saúde pública no Brasil, o problema da educação pública no Brasil, o problema da previdência social no Brasil, o problema tributário no Brasil tivesse vinculado com racismo, machismo e intolerância por gay. Todos esses problemas, evidentemente, que são problemas que a gente deve dar atenção. Mas, do ponto de vista das políticas públicas, são questões absolutamente secundárias. Quer dizer, os grandes problemas do Brasil, estruturais, não têm a ver com essas questões identitárias. Quer dizer, esse exemplo eu gosto sempre de usar porque ele é muito claro. Quer dizer, se nós não tivéssemos machismo no Brasil,
A saúde pública do Brasil estaria da mesma forma, a educação pública no Brasil estaria com os mesmos problemas. Quer dizer, a previdência social estaria com os mesmos desafios. O problema tributário brasileiro estaria colocado da mesma maneira. Quer dizer, então, eu acho que, sendo muito direto, muito franco, o identitarismo é um desserviço ao debate público brasileiro. Quer dizer, não só brasileiro, quer dizer, mundial, né? E é uma sequela dessa crise que eu falei inicialmente, né? Que eu identifico no pensamento contemporâneo, já bastante aguda, né? E cujas consequências políticas são esse desfocamento dos problemas reais e das discussões das suas alternativas, né? E ainda colateralmente, como nós temos observado em muitas democracias contemporâneas, e o Brasil é um desses laboratórios para esse aspecto que eu vou me referir agora, quer dizer, incentivando as chamadas guerras culturais, que tem sido o palco através do qual os extremos têm se digladiado na política contemporânea. Foi assim nos Estados Unidos, com a ascendência e a eleição, e agora o retorno do Donald Trump. Foi aqui no Brasil também, com a emergência e a instalação na vida pública brasileira do bolsonarismo, e em vários outros países democráticos, o identitarismo e suas pautas, e especialmente o seu modus operandi, tem sido a grande alavanca para a instrumentalização de guerras culturais, e essas guerras culturais viram, na verdade, um grande veículo para a ascensão dos extremistas. Na maioria das vezes, esses extremistas são de direita, como no caso dos Estados Unidos, do Brasil e em outros países democráticos contemporâneos. E isso tem uma implicação política muito grave, na minha avaliação, porque distorce ainda mais um dos grandes problemas políticos da modernidade, que é a relação entre minorias e maiorias. A minha tese, Sérgio e colegas, é de que o paradigma de transformação nas sociedades modernas e contemporâneas, o paradigma das transformações fecundas, né? Quer dizer, as transformações que levam à solução dos problemas enfrentados pelas sociedades, é sempre um paradigma que combina uma política de elite, de ter que parar com a fantasia de que você vai ter política sem elite, quer dizer, sem governante, sem relação governante-governado. Desde Maquiavel, Max Weber, todos os grandes pensadores realistas, né, eles conceberam essa relação entre governante e governado. Então, parar com a fantasia de que nós não vamos ter uma elite. A questão é a qualidade da elite. O que a gente deve sempre questionar e lutar é por uma elite que tenha qualidade, que tenha a capacidade de diagnosticar os problemas e apresentar soluções, alternativas para aqueles problemas. Então, o identitarismo e as guerras culturais ainda envenenam mais ainda essa relação, dificultando para as maiorias a identificação no mercado político, por assim dizer, né? Quer dizer, nas democracias, né? Nas eleições e tal, aqueles que, de fato, representam pautas que interessam a essas maiorias e que, ao interessar essas maiorias, pode também ajudar a solucionar alguns problemas das minorias. A tese que eu defendo, portanto, é de que os problemas reivindicados pelo identitarismo, como racismo, machismo, intolerância em relação à opção sexual, só podem ser, de fato, enfrentados e encaminhados no bojo de um projeto mais amplo de transformação da sociedade brasileira, e não com a tribalização, a guetização desses temas. O identitarismo, na minha avaliação, portanto, presta, inclusive, um desserviço a essas pautas específicas, que têm o seu valor, têm o seu lugar, mas que a fecundação dessas pautas, no sentido de do encaminhamento dos problemas que elas trazem, só pode ser feito no bojo de um projeto mais amplo, um projeto universal, como foram os projetos dos liberais e dos socialistas clássicos. Quer dizer, você tem que ter uma visão geral sobre a sociedade e o rumo que essa sociedade vai tomar politicamente.
Então, respondendo a essa primeira indagação sua, eu diria duplamente que, primeiro, o identitarismo tem, de fato, infelizmente, monopolizado o debate público brasileiro e que isso é muito ruim. Perfeito. Rubens Figueiredo, vamos começar por você? Vamos. Sávio, primeiro, essa primeira panorâmica que você deu aí é muito interessante. Queria chamar atenção para dois pontos. O identitarismo, ele, da maneira que ele vem, numa avalanche, cansa, né? E o que me chama a atenção, primeiro, é a qualidade do debate, tanto dos intelectuais como as lideranças que representariam essa massa aí de fragilizados. Eu tenho a impressão, às vezes, que com 30 frases você consegue fazer um artigo sobre identitarismo. Você lê durante um mês umas 80 vezes essas 30 frases. Então, é a repetição de um debate absolutamente sem qualidade, que, na minha opinião, só patina e não avança. Depois eu queria que você fizesse um comentário, porque uma coisa é você ter as lideranças dos ativistas, outra coisa é a massa, né, dos representados aí, dos que sofrem preconceito. Eu gostaria que você comentasse se não existe um gap, uma distância monumental entre o ativismo radical e radicalizante e a massa do movimento, aí, entre aspas, que eles dizem representar. Perfeito, Rubem. Eu até escrevi aqui desconexão, entendeu? Mas você já, em grande medida, ao entabular a pergunta, já respondeu, né? Na medida em que o ponto central nesse aspecto que você falou é essa desconexão, esse gap entre a agenda dos identitários, né? Quer dizer, a maioria dos negros no Brasil não enxerga os seus principais problemas pela ótica identitária. Quer dizer, a maioria das mulheres brasileiras não enxerga os seus problemas, que são reais e graves, né, pela ótica das feministas. Então, isso, quer dizer, há uma desconexão, eu diria quase que completa, entre a agenda portanto, o diagnóstico e a terapia não existe, né? Mas o que seria uma suposta terapia, que é o panconflitivismo, né? E o que as pessoas, supostamente representadas, aspiram, desejam. Então, isso, do ponto de vista da ligação entre a dimensão intelectual e a dimensão política, esse é o traço mais característico, né, do identitarismo, não só no Brasil, mas no Brasil ainda é mais grave ainda do que em outros países, porque, para usar um termo de Darcy Ribeiro, o Brasil está com os seus intestinos à mostra. Quer dizer, a gente tem problemas assim que são problemas que outros países já encaminharam, né, há 50, 70 anos atrás. E nós não. Então, me parece uma charada, realmente, entendeu? Quer dizer, e aí entra um aspecto que eu tenho destacado, que também ilustra isso, que o principal contraponto hoje, concreto, ao identitarismo no Brasil são os movimentos neopentecostais evangélicos, né? Que, ao contrário dos identitários, têm uma conexão forte com a massa de negros, a massa de mulheres pobres, tem penetração social, tem um vocabulário que atrai essas pessoas, que eu particularmente sou crítico desse vocabulário, no sentido quer dizer, também não apresenta uma alternativa, não tem uma visão de Brasil e tal, mas pelo menos tem uma conexão. O que falta ao identitarismo sobra nos evangélicos neopentecostais, que é essa conexão com a massa pobre. E é uma conexão que tem dois resultados, na minha avaliação, e esses resultados eu diria que são positivos, né? O primeiro resultado é aquilo que eu chamaria de uma espécie de liberalismo para as massas. Quer dizer, o que a maioria das mulheres pobres e a maioria dos negros, mestiços e brancos pobres que frequentam essas igrejas evangélicas, eles recebem uma injeção moral, no sentido do seu soerguimento, da sua capacidade de autoconstrução, da melhoria da sua autoimagem, da sua estima, entendeu? Quer dizer, é um laboratório de lavagem moral para essas pessoas pobres, né? Talvez a única experiência delas, ou a primeira grande experiência delas,
sem a humilhação e sem o bloqueio com outras instituições. Quer dizer, a massa pobre no Brasil tem uma experiência institucional de bloqueio e humilhação. Com esse universo das igrejas evangélicas, não. Eles são, de fato, recebidos ali, há estudos que mostram que não há instituição a empoderar mais as mulheres do que essas igrejas evangélicas, onde elas têm papel de destaque. Então, eu diria que, respondendo precisamente a sua pergunta, quer dizer, há um gap, há uma desconexão completa entre o imaginário identitário e das elites identitárias, né, que são pessoas da elite, né, elite intelectual, jornalista, professor, universitário e tal, mas que não se veem como elite, paradoxalmente, entendeu? E a massa que em nome de quem ela supostamente fala, entendeu? Quer dizer, os identitários não falam em nome dos pobres, dos negros e das mulheres brasileiras. Essa me parece uma assertiva muito clara. Ok, obrigado, professor. Satisfeito, Rubens? Ok, emendar? Ok, vamos ao Rogério, então? Sávio, a minha pergunta, na verdade, é uma curiosidade assim, de alguém que já fez parte do meio acadêmico, né, e que está atualmente trabalhando em uma outra área. Como que esse tema do identitarismo tem sido abordado dentro da universidade, assim, nas diferentes áreas? Você mencionou aí essa ênfase dentro das ciências humanas, sociais, claro, né? Mas me parece também que o interesse por esse tema tem aumentado e tem surgido muitos estudos aí de diferentes perspectivas, né? Você mesmo, salvo engano, foi um dos autores que escreveu naquela obra coletiva organizada pelo Antônio Risério, né? Acho que em 2022. Tá aqui, ó. Isso aí. Se eu não me engano, aí tem mais de 20 autores que escreveram sobre o tema, né? Será que dá para fazer rapidinho aí um panorama de como que esse tema está surgindo aí no meio acadêmico brasileiro? Perfeito. Ótima pergunta também, Rogério. Eu diria o seguinte, a maioria dos professores, pesquisadores, acadêmicos nas universidades brasileiras, a maioria deles torce o nariz, por assim dizer, para o identitarismo. O identitarismo, mesmo na área de ciências sociais e ciências humanas, eles não são majoritários. Eles são minoritários, quer dizer, na área de ciências sociais e ciências humanas é uma minoria ampliada, são numerosos, mas são muito violentos, né? Quer dizer, a política do cancelamento, a política da lacração, quer dizer, o achincalhamento público, quer dizer, isso as redes sociais ajudaram também, né? Quer dizer, são um meio que incentiva esse tipo de coisa, não é mais o contato face-to-face, né? Nós estamos separados pelo computador, então as pessoas ficam mais alvoroçadas para atacar, para criticar e tal. Mas eu diria que a maioria torce o nariz, mas aí é o problema da complacência, né? Quer dizer, o silêncio, porque tem medo de comprar uma briga com essa minoria raivosa e muito falante, muito gritante. E o Antônio Risério, num outro livro, ele diz claramente, quer dizer, não são todos identitários, mas uma boa parte dos identitários também tem uma sanha fascista, entendeu? Então, a maioria dos acadêmicos ela não compartilha das teses identitárias, porque realmente muitas das teses identitárias são absurdas, mas ao mesmo tempo ficam num silêncio porque temem represálias, né? Quer dizer, temem. E aí tem a ver com personalidade. Então, eu diria que esse é o efeito mais nocivo dentro da academia dos resultados, né, dessa prática identitária que passou a vingar aqui no Brasil a partir dos anos 2000. Quer dizer, e é uma importação direta, né, e muitas vezes uma emulação em alguns temas, né, do tipo de identitarismo que se pratica, por exemplo, na academia dos Estados Unidos, né, com todos, inclusive com grande parte dos problemas que são encontrados lá. Tem um outro livro também muito interessante do cientista político Mark Lilla, já publicado aqui no Brasil, em que ele faz um relato muito realista e sensato a respeito daquilo que da natureza da influência do identitarismo no Partido Democrata americano e qual o peso disso na derrocada
do Partido Democrata na eleição que sufragou Trump presidente, né? Então, é muito interessante porque tem a ver com a universidade. Ele diz que o Partido Democrata substituiu fundamentalmente as suas lideranças, por assim dizer, intelectuais, que eram ligadas ao mundo dos sindicatos e ao mundo do trabalho por lideranças ligadas ao mundo da universidade, entendeu? E que isso foi corrosivo, isso foi absolutamente terrível para a agenda propriamente dita do Partido Democrata, né? Porque passou a ter uma perspectiva que com Biden diminuiu um pouco, mas uma perspectiva identitária de homenagens, né, inócuas, segundo Lula, a essas minorias, e que foi progressivamente irritando as maiorias, na medida em que as maiorias nos Estados Unidos, especialmente a maioria de pobre branco, vinha sofrendo uma série de problemas econômicos, para os quais o Partido Democrata não tinha nenhuma resposta. O discurso deles era voltado para as minorias. O resultado foi que Donald Trump conseguiu arrebanhar, inclusive em muitos estados que historicamente eram ligados ao Partido Democrata, uma proporção enorme de eleitores. Então, eu diria isso, quer dizer, do ponto de vista do contexto universitário, o traço mais importante, mais relevante na minha avaliação a respeito do identitarismo é o silêncio complacente com que a maioria dos acadêmicos convive com o identitarismo, porque a maioria dos meus colegas na área de ciências sociais, por exemplo, considera o identitarismo um desvario, entendeu? Embora assim como eu, que todos nós aqui, os temas que o identitarismo querem representar e tal, eles são temas importantes, são temas relevantes. A maneira pela qual o identitarismo faz é que torna esses temas absurdos, né? Quer dizer, absolutamente inconsequente. Então, do ponto de vista universitário, esse me parece ser o quadro, entendeu? Agora, vem havendo, e aí o livro do Risério e outras vozes, né, vem se insurgindo crescentemente, porque aí é uma questão de dialética, né? Quer dizer, como o identitarismo ele começa mais ou menos no final dos anos 90, início dos anos 2000. E aí vai, quer dizer, a década de 2010 é a década onde ele experimenta uma espécie de consolidação e aquilo que o Sérgio falou, um monopólio, né? Aí a reação também passou a aumentar. Quer dizer, você hoje vê muitos críticos da perspectiva identitária, né? Tem também um ensaísta aqui do Rio, Francisco Bosco, inclusive filho do João Bosco, artista, ele tem escrito textos, ensaios, um deles muito interessante, que eu recomendo para os nossos telespectadores aqui, que é A Vítima Tem Sempre Razão. Isso, olha, o Rubens está mostrando aí a capa do livro. É um livro espetacular, assim, muito bem escrito, muito leve, o grande público pode ter acesso. E a coletânea do Risério e outras vozes, né, que vêm se levantando contra, especialmente, o caráter autoritário, né, do identitarismo. Quer dizer, essas vozes não querem calar os identitários, a gente quer só que o debate público seja um debate plural, um debate civilizado, né? Porque, da perspectiva do identitarismo, quer dizer, uma dimensão intelectual do identitarismo, que eu acabei não falando na primeira parte, mas que é muito importante, é a moralização de tudo, entendeu? Tudo é como se fosse um jogo entre mocinhos e bandidos. Quer dizer, quem não está do lado identitário é um bandido, quer dizer, é um criminoso, é uma pessoa que não tem nenhum tipo de valor. Isso é um absurdo do ponto de vista intelectual e do ponto de vista político. Quer dizer, e altamente autoritário. Quer dizer, a diversificação de vozes é algo absolutamente fundamental para o debate. Quer dizer, professor, não seria exatamente por isso que a patrulha funciona? Esse temor de receber a alcunha de ou fascista, ou direita, ou nazista. Perfeito. Perfeito, Sérgio. É exatamente isso, quer dizer. E isso antes de tudo, é um empobrecimento incrível, entendeu? Quer dizer, um empobrecimento do debate geral e o empobrecimento da discussão das alternativas, né, em relação aos vários problemas que são colocados. Quer dizer, é uma coisa terrível do ponto de vista intelectual e do ponto de vista político, né? E eu não vou me furtar a dizer, não, eu falo isso com tristeza porque eu tenho muitos colegas e alguns até amigos que são ligados a partidos políticos que dão guarida a isso. O mais estridente partido político da guarida é o PSOL, que nasceu de uma sequela do PT, inclusive se dizendo um partido do socialismo, da liberdade,
e dar vazão a esse tipo de prática, quer dizer, absolutamente antidemocrática no debate público e nas universidades, então, e no jornalismo e tal. Então, eu acho que a tendência agora, entretanto, e eu vejo isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é de uma reação crescente no plano intelectual, né, a essa perspectiva identitária, entendeu? Ela me parece, ela ainda tem, ainda vai fogo para queimar um pouco ainda, mas ela já vai começar a entrar em decomposição, em declínio, entendeu? Porque as suas bases são muito frágeis. Ação e reação, o efeito contrário começa a se Perfeito. manifestar. Professor, vamos ver agora a pergunta que nos foi enviada pela nossa senadora suplente e também secretária nacional do PSD Mulher, a Ivani Bosco. Boa tarde. Um prazer recebê-lo aqui no Espaço Democrático e ouvi-lo. Tenho incentivado as mulheres a participarem da política, do associativismo e do empreendedorismo. Apesar de eu defender todas essas pautas, eu não apoio atitudes radicais, sou contra isso. Então, a minha pergunta para o senhor é a seguinte: qual a medida certa para defender o identitarismo de tal maneira que o individual não prejudique o coletivo? Qual o acerto deste termômetro para que não se estimule, de alguma forma, as polaridades entre o grupo e a coletividade? Obrigada. Eu diria que um dos temas que a doutora fez referência na fala dela é fundamental, que é a questão do empreendedorismo no Brasil. Quer dizer, o Brasil é um dos países no mundo que lidera nessa seara, né, a seara do empreendimento, e o papel das mulheres nisso, em vários ramos de negócio e tal, assume também uma proeminência, né? Então, a qualificação, né, quer dizer, desse universo feminino para o empreendedorismo é, por si só, do ponto de vista da agenda, um recurso que já ajuda a soerguer essas mulheres, né? Quer dizer, a empoderá-las, né? E, segundo, quer dizer, mudar, em grande medida, a lógica da economia brasileira, no sentido mais amplo, né, para a facilitação de pequenos e médios empreendimentos, né? A maioria dos trabalhadores brasileiros, hoje, economicamente ativo, se situam no universo onde operam as micro, pequenas e médias empresas. Quer dizer, é nesse espaço, primordialmente, onde o caminho para o empoderamento das mulheres deve se dar. Então, mudanças na legislação, mudanças institucionais que propiciem esse casamento, né, entre a qualificação da mulher e a abertura de espaço econômico para as suas iniciativas, os seus empreendimentos, me parece ser a principal ação a diminuir, né, o gap entre a posição relativa da mulher no mercado de trabalho brasileiro, de maneira geral, nacional brasileira, e os homens. Eu acho que esse tipo de iniciativa é muito mais consequente e produtiva do que o discurso raivoso e avinagrado contra o machismo, que existe e que deve ser combatido, evidentemente. Mas as ações práticas institucionais são mais importantes do que esse discurso, como eu disse, raivoso, de que o homem é culpado de todos os problemas das mulheres, né? Perfeito, professor. A próxima pergunta veio do nosso cientista social, especialista em segurança, que é o Túlio Kahn. Vamos ouvir. Professor Sávio, prazer tê-lo aqui conosco. Eu vi recentemente uma entrevista sua na Folha de São Paulo, falando sobre o crescimento dos evangélicos nas últimas décadas e como eles têm obtido representação no Congresso
mas que eles não teriam um projeto de nação, né? Então me pergunto hoje em dia que grupo tem esse projeto de nação, né? Porque a gente vê também o crescimento de outras bancadas, né? Bancada da bala, bancada dos agricultores, enfim. Que grupo social hoje tem esse projeto? Os empresários têm? Os agricultores? Os partidos políticos? Da onde que viria esse projeto de nação, né, que nós já tivemos no passado? Muito obrigado. O professor Túlio, ele faz uma pergunta se referindo a uma intervenção que eu fiz algumas semanas atrás, no Instituto de Estudos Avançados da USP, em que eu fiz uma palestra intitulada O Brasil Inteiro, né? Diversidade e cooperação. E nessa palestra eu fiz um conjunto de observações sobre os evangélicos neopentecostais, que são o acontecimento social e sociológico mais importante do Brasil nas últimas 4 décadas, né? A ascensão desses evangélicos, que no início dos anos 80 eram menos de 10% da população brasileira e hoje perfaz mais de 35%, e as projeções são que em 2050 eles vão ultrapassar os católicos, né? Então, eu dizia que esses evangélicos neopentecostais, a despeito dessa revolução, né, silenciosa que vem levando a cabo na sociedade brasileira, eles não tinham uma visão, um projeto, nem um diagnóstico relativamente confuso a respeito dos problemas do Brasil. Eles têm uma agenda, uma pauta de valorização, que, a meu juízo, é muito alvissareira e importante, que é a valorização da família e do trabalho, quer dizer, uma ética da autoconstrução individual. Isso tudo é muito positivo dos evangélicos. Mas o que é negativo é justamente que eles não têm uma visão de como instrumentalizar esses ideais na sociedade brasileira, quer dizer, como transformar a sociedade brasileira para que essa sociedade brasileira seja uma sociedade de valorização da família e de valorização do trabalho, quer dizer, portanto, um projeto moral e um projeto econômico. Eles não têm isso, entendeu? O professor Túlio perguntou, muito corretamente, concordando com essa asserção, mas dizendo o seguinte: quem é que tem hoje no Brasil um projeto nacional? Como você corretamente diz que os evangélicos não têm. Quer dizer, então, eu concordo com o professor Túlio, quer dizer, um dos problemas principais do Brasil hoje, na minha avaliação, a despeito do problema da desigualdade, do problema da miséria, do problema da corrupção, todos esses são problemas reais, graves que nós temos. Mas o principal problema do Brasil é uma espécie de rebaixamento de expectativas nacionais. O professor Kahn fez referência que, em outros momentos históricos, nós tivemos no Brasil contraditórios, problemáticos, mas nós tivemos projetos nacionais. Quer dizer, foi assim, eu disse isso também na palestra, com o período de Getúlio Vargas, de 30, o trabalhismo histórico brasileiro, de 1930 a 1964, e foi também, a despeito das críticas que devemos fazer ao regime militar, à ditadura militar, mas ali também tinha um projeto de nação, que pode ser criticado por as suas consequências e tal. Na nova república nós perdemos isso. Quer dizer, nós temos algumas políticas exitosas, mas políticas setoriais desconectadas de um projeto que seja capaz, inclusive, de potencializar esses avanços parciais que tivemos, por exemplo, no campo da educação. O Brasil experimentou nos governos Fernando Henrique Cardoso e nos governos do PT, até no governo Temer, alguns avanços na área educacional que não são desprezíveis, especialmente no sentido da universalização do acesso ao sistema educacional e uma incipiente construção de um sistema nacional de educação. Mas nós não fomos capazes, e desgraçadamente, de melhorar a qualidade da educação brasileira. Todo ano que tem aquelas provas internacionais, aquele negócio todo, que é um vexame atrás de vexame, entendeu? A educação brasileira não capacita a maioria dos jovens brasileiros para o mercado de trabalho e para a cidadania. Quer dizer, então, nós temos um grave problema e que, a meu juízo, esse problema só pode ser resolvido no bojo de um projeto nacional, quer dizer, um projeto nacional de desenvolvimento, de uma reorientação do país, né? E, para isso, é necessário, respondendo por último ao professor Kahn, que nós enfrentemos 2 problemas graves, a meu juízo, do ponto de vista institucional, que estão
na base, que são o fundo causal da desigualdade, da pobreza, da miséria, da falta de recursos para a saúde, da falta de recursos para a educação, falta de recursos para a previdência social, que é o problema do rentismo e do corporativismo. Quer dizer, nós temos o problema eu gosto sempre de falar isso para meus alunos, porque aí sai da abstração conceitual. Entendeu? O problema do rentismo e o problema do corporativismo são vinculados ao Tesouro Nacional. O que é o Tesouro? O Tesouro é onde todo o dinheiro que o Estado brasileiro arrecada ele vai para o Tesouro. E depois é como que ele é gasto. Então, quer dizer, nós temos uma quantidade enorme de recursos gastos com juros de serviço da dívida, agora interna. 5 mil famílias brasileiras ganham uma espécie de bolsa ricaço no Brasil. Isso não pode ser naturalizado, isso não pode ser normalizado. E funcionário público. Quer dizer, nós temos uma série de carreiras, especialmente ligadas ao judiciário, que drenam uma parte incrível dos recursos. E as aposentadorias de militares, que isso é um absurdo. Quer dizer, não tem recurso para a saúde, não tem recurso para a educação, vão para esses lugares. Quer dizer, vão para o bolso dos ricaços, através do rentismo, e para o bolso de funcionário público, que inclusive presta péssimo serviço. A justiça brasileira é uma das piores do mundo. É uma das mais caras e uma das piores do mundo. Quer dizer, então, agora veja, Sérgio e o professor Kahn, quer dizer, essa é a agenda que nós devíamos estar discutindo publicamente no Brasil. E o identitário está pensando em discutir questões absolutamente secundárias e comparadas a essas, desimportantes, entendeu? Então, respondendo ao professor Kahn, finalizando, eu diria que o problema principal é a incapacidade que as nossas elites, né, têm tido na Nova República de pensar abrangentemente um projeto de desenvolvimento para o país, entendeu? Quer dizer, nós não temos tido uma agenda abrangente que ligue, que conecte todas as áreas, setorialmente falando, numa grande alavanca, né, numa grande correnteza de aproveitamento dos recursos do Brasil. Isso, em parte, tem a ver com uma característica do Brasil, né, que acaba, na minha leitura da Nova República, sendo um problema, mais do que poderia ser uma solução, mas é um problema, que é a abundância de recursos naturais. Quer dizer, a grande verdade é que esse modelo socioeconômico, né, institucional, socioeconômico, da Nova República, ele é um modelo baseado no extrativismo, né? Quer dizer, o minério de ferro, a soja, pagam a conta do consumo urbano. Então, quer dizer, mas sem casar a natureza com a inteligência, com a ciência, com a tecnologia, entendeu? Esse que é o que a China faz, por exemplo. É o que os Estados Unidos fez historicamente. Quer dizer, um projeto que aproveite os recursos naturais não no seu sentido primário, mas sim no sentido do casamento com a inteligência, com a ciência, com a tecnologia, quer dizer, agregar valor a esses processos econômicos, né? Isso tem faltado ao Brasil. Uma dessas questões identitárias, a gente fala assim, que as mulheres seriam minoria. Primeiro que não são minoria nem do ponto de vista quantitativo, não são mais. E se a gente qualificar, as mulheres com mais de 25 anos são bem mais escolarizadas que os homens, segundo esse último IBGE. Elas já são maioria nas áreas de medicina e de direito, que seriam aí, vamos dizer, duas áreas bastante nobres aí da nossa vida profissional. E esse radicalismo é um radicalismo que joga metade de uma sociedade contra a outra. Você não acha que falta uma liderança, porque você tem 300 lideranças feministas, mas não tem uma referência que fale com bom senso pelo lado masculino. Você não vê um total desequilíbrio nessa diferença? Perfeito, Rubem, novamente. Eu acho muito, muito apropriado esse seu comentário. Eu vou ilustrá-lo também, a dramaticidade do que você falou, né? Quer dizer, que é o contraste entre os impressionantes avanços que as mulheres experimentaram na sociedade brasileira, mas na sociedade contemporânea, né, de maneira geral, soldado, quer dizer, nas universidades elas são maioria nas graduações, entendeu? Quer dizer, já há um bom tempo. Mas eu vou ilustrar, eu gosto sempre também de ilustrar isso a partir de uma experiência que todos nós temos, essa experiência, quer dizer, a vida da minha avó, querida avó, a vida da minha mãe, a vida da minha esposa e a vida da minha filha.
são radicalmente diferentes em termos de expectativas, em termos de aspirações e em termos de realidade. Quer dizer, o que minha avó experimentou é completamente diferente já do que minha mãe experimentou. Inclusive, minha mãe votava aqui no Rio de Janeiro um senador chamado Nelson Carneiro, porque ele foi o senador do divórcio. Isso nos anos 70, entendeu? Minha mãe se divorciou do meu pai e casou novamente. Então, quer dizer, um conjunto de aberturas, né? E a minha esposa hoje, quer dizer, uma vida também sobre todos os aspectos, aspecto econômico, aspecto moral, aspecto cultural, social, diferente da minha mãe, entendeu? E minha filha, que tem 9 anos de idade, a Dacinha, também já vai ter, já está tendo e vai ter um conjunto de experiências na vida brasileira muito diferente da minha esposa, entendeu? E o discurso feminista identitário é como se nada disso, como se isso que a gente está falando não existisse. Isso fosse uma ficção, que as mulheres são em bloco, unitariamente, humilhadas, esmagadas, que o machismo, quer dizer, é um negócio assim completamente desvairado, um negócio quer dizer, é um virar de costas para a realidade, entendeu? Não estou dizendo que não tem machismo, não estou dizendo que com todos esses avanços as mulheres não enfrentam problema. É claro que enfrentam problema. Como nós também, homens, enfrentamos uma série de problemas. Quer dizer, a questão é olhar para isso de forma realista, primeiro, reconhecendo os avanços enormes que tivemos. Benditos avanços, porque a diversidade realmente é uma coisa proveitosa institucionalmente, quer dizer, você ter variedade de pessoas, variedade de personalidade, variedade de pensamento no mesmo espaço é um ganho, isso não é um problema. Então, quer dizer, a participação da mulher na vida pública brasileira é algo altamente positivo e alvissareiro, mas, ao mesmo tempo, ser capaz de reconhecer esses avanços e os efeitos dele, né? Como os que você fez menção e em uma série de outras áreas, quer dizer, nas artes, quer dizer, as mulheres, a centralidade das telenovelas no Brasil, quer dizer, uma série de domínios da vida nacional, a participação e a posição da mulher é igual, quando não superior, à dos homens, entendeu? Esse movimento identitário feminista não reconhece nada disso, quer dizer, então do ponto de vista intelectual, uma fraude, e do ponto de vista político, uma coisa altamente negativa, porque acaba não aproveitando essas experiências exitosas, essas experiências vitoriosas, para ensejar mais avanços, né? Porque ainda há, especialmente nas camadas mais populares, é necessário ter mais avanços que atinjam as mulheres, né? Porque elas ainda são vítimas ainda de problemas. Ali sim, nesse universo, tem problema, como, por exemplo, a violência doméstica, que vem sendo, a legislação brasileira é uma das legislações mais avançadas no combate à violência doméstica. O discurso identitário feminista é como se nada disso acontecesse, entendeu? É como se fosse que o Talibã governasse culturalmente o Brasil. Quer dizer, é um negócio completamente doido, entendeu? Então, essa é a minha avaliação. Professor, esse tema é tão polêmico quanto apaixonante. Daria para a gente ficar aqui horas conversando sobre ele, mas o tempo é implacável. Então, eu queria encerrar o programa por aqui, deixando um espaço para o seu recado final para os nossos espectadores. Eu queria só, primeiro, agradecer o convite, né, para conversar com vocês e parabenizá-los por esse espaço, né? Quer dizer, o nome do programa é Espaço Democrático. Eu acho que quer dizer, não há solução para os problemas políticos que nós estamos vivendo no Brasil hoje, a polarização, tudo isso, sem política. Quer dizer, o recado é esse, quer dizer, não há alternativa que substitua a política. E política é diálogo, é contraposição de ideias, é pluralidade. Eu não quero cancelar os identitários, entendeu? Eu quero só ter uma discussão aberta, clara, franca com os identitários e com todos os outros grupos intelectuais e políticos, entendeu? Então, a mensagem é essa, a mensagem é de insistirmos no debate democrático, no debate plural, e qualificado, né, de ideias, de argumentos. Quer dizer, o argumento é que é o mais importante, e não a lacração moral, entendeu? Apontar dedo, acusar, isso não vai fazer o Brasil avançar em nenhuma área. Professor Carlos Sávio, muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui. Agradeço ao Rogério e ao Rubens também pela gentileza de participar aqui desta nossa conversa. E mais, como eu digo sempre, agradeço a você que acompanhou esse programa até aqui. Muito obrigado. Até o próximo Diálogo no Espaço Democrático.